Jornal Jovem Pan para todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A partir de 2026 começa oficialmente a fase de transição da reforma tributária. Impostos tradicionais serão unificados aqui no país e a gente vai falar mais sobre esse assunto a partir de agora. O nosso entrevistado é o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, um dos maiores conhecedores desse assunto aqui no Brasil. Tudo bem, deputado? Primeiro, muito obrigado por nos atender nessa noite importante, nessa noite de ceia. O senhor fez uma parada no encontro com a família para nos atender. Muito obrigado, viu? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Como a ceia da família pequenininha vai ser aqui em casa, fica muito mais fácil, né? Vamos comemorar aí o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é uma data mais importante da humanidade. Obrigado aí pelo convite. Obrigado. Bom, deputado, a ideia é que a partir de janeiro os dois sistemas convivam ao mesmo tempo. É uma fase de transição. Como é que isso vai se dar na prática com as empresas, com o setor produtivo? De que forma é possível disciplinar a entrada em vigor disso, ainda mesmo sendo num período de transição, deputado? Olha, é a maior revolução econômica da história do capitalismo brasileiro. Então, o IVA 5.0 começa a entrar experimentalmente em 2026. A Receita Federal já preparou tudo, né? Já começou a trabalhar esse ano de 25 com as 500 maiores empresas do Brasil, já fez testes teóricos, já fizeram todos os procedimentos. O Brasil tem hoje 16 milhões de MEIs, né? Microempresa, né? E tem 9 milhões de micro e pequenas empresas, 16 milhões de MEIs, e 1 milhão de lucro real e presumido, e 5 milhões de empresas rurais, né? São os produtores rurais. Tem 31 milhões de negócios. Quer dizer, um dos países que tem mais, né, PJs do mundo. Então, a parte federal, que é a parte do PIS/COFINS e uma parte do IPI, entra em vigor já, né, em 27. 26 faz o teste com uma alíquota de 1%, apenas dedutível, para testar o mecanismo de cobrança eletrônico, porque esse modelo velho vai ser aposentado, né? Que é o sistema de tirar a nota fiscal das compras, nota em livro próprio, faz as vendas, né? Anota nota por nota no livro próprio, e no final do mês a empresa, a contabilidade faz seu lançamento, procura fazer débito e crédito e faz a DARF, né, a GR, para recolher o imposto no dia 10 ou dia 15 do mês seguinte. Esse modelo vai ser aposentado, né, a partir de 27, 26 apenas teste, né, de 1%, vai ser totalmente automático, eletrônico. O crédito deixa de ser escritural, passa a ser um crédito financeiro. Então, a empresa só terá crédito se ela fizer uma boa compra e pagar pelo sistema financeiro indicado pelo Fisco, pela Receita Federal, pelo Comitê Gestor. Então, cada nota fiscal de compra que ele tiver, ele vai ter um crédito, vai ter um cashback. Quando ele vender a sua mercadoria, o seu bem e serviço, depois dele ter manipulado, feito todos os acréscimos do produto, né, ele vai receber de volta o imposto dele, e assim sucessivamente. Então, em janeiro, a Receita Federal começa com a parte federal, que é o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Em 27 começa a cobrança efetiva. Então, e em 29 começa a cobrança do IBS estadual, que é pelas 27 secretarias de Fazenda e os 5.570 municípios através do Comitê Gestor. Mas também da mesma forma, um só CNPJ, uma só cobrança, totalmente automática no ato da liquidação do pagamento da nota fiscal. É uma revolução tecnológica que vai colocar o Brasil entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo. Vai facilitar os negócios, as empresas não terão mais que perder tempo, né, com declarações de arrecadação, de despesa, será totalmente automático, e elas terão uma relação comercial só com o preço da mercadoria. O imposto é a parte, como é feito na maioria dos países do mundo. E aqui vai ser mais tecnológico, que esse modelo tecnológico não existe da forma como nós estamos implantando, né, integralmente nos demais 180, 175 países do mundo que já têm o IVA. Deputado, vou chamar o Cristiano Vilela, nosso comentarista. Vilela? Oi, Vilela. Deputado, boa noite, satisfação falar com o senhor aqui nessa noite, nessa véspera de Natal.
Deputado, o senhor já colocou outras vezes um posicionamento a favor da reforma tributária que foi aprovada, ressaltando que foi a reforma possível, viável, e que ela demonstra um certo avanço. Na sua opinião, enquanto talvez o mais privilegiado conhecedor do tema no Congresso Nacional, parlamentar experiente, o que faltou, talvez, nessa reforma tributária? Se tem algum ponto que o senhor entende que poderia ter avançado, mas que faltou para avançar e que talvez amanhã ou depois faça falta para o Brasil de uma forma geral? É, o, esses cinco impostos, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, representa 40% da arrecadação nacional, mais ou menos 13% do PIB. Nós estamos eliminando, com essa reforma, toda a renúncia fiscal, que custa 4% do PIB, estamos eliminando a inadimplência, que é quando a empresa declara e não recolhe na data aprazada, né? Mais 2%, e vamos eliminar toda a burocracia de 1%. Então, nós teremos aí 7% de redução de custo do imposto. A alíquota média hoje desses cinco impostos, eu calculo pelo Data Hall aqui em 40% e vai cair para 25%. Aí está o ponto principal, Vilela. A alíquota deveria ser padrão 25% para todos os bens e serviços e fazemos a devolução do imposto para baixa renda. Então, as famílias de um salário mínimo, 1,5, 2 salários mínimos, são as que mais pagam impostos, né, no mundo. Dá mais de 50% de carga tributária direta e indireta, e essas famílias, que são a maior parte da população brasileira, elas não foram contempladas, né, na reforma do imposto de renda, porque elas já não pagavam imposto de renda. Então, nesse caso específico, se tivesse o cashback de boa parte das suas compras, porque a carga tributária, tudo que eles ganham, eles pagam, faria em 25%. E não, eu faria a entrada em vigor em 27% da parte estadual. Se eu pudesse interferir, falar, não, nós não precisamos fazer essa transição estadual de 29 a 32, né? É muito longa, deveria entrar já em 2027, né? Faz o teste o ano que vem, que é necessário fazer o teste para calibrar a alíquota, né? E fazer todos os ajustes do sistema eletrônico, que vai ser 170 vezes maior do que o PIX, né? É um sistema de arrecadação de todas as bilhões de notas fiscais vão ser processadas num só lugar. Hoje, essas notas fiscais são processadas em 5.570 municípios, 27 unidades federadas e na Receita Federal. Então, é uma loucura. Nós vamos ter uma só nota fiscal, um só CNPJ, uma só cobrança. Então, o que eu faria, anteciparia, mas eu não perdi as esperanças de antecipar para 2027 o fim da transição, né, e da guerra fiscal. Eu fiz alguns cálculos, estou mostrando para os secretários de Fazenda e governadores, será muito mais vantajoso para eles e para o Brasil entrar em vigor o IBS junto com a CBS em 2027. Ô deputado, quem está nos acompanhando talvez não tenha ideia da mudança que o Brasil vai ter a partir de agora com essa reforma tributária. Como o senhor sempre diz, a reforma tributária é possível de ser feita, talvez não é a perfeita, mas foi a possível. E eu pergunto para o senhor, no dia a dia, o consumidor vai sentir qual diferença? Olha, o consumidor, depois de implementada a reforma, ele vai ter um alívio na alíquota de 30%. Ele vai ter o consumidor, que são as famílias, né, que representam 75 milhões de famílias, que são os consumidores, ali que estão os trabalhadores e os empresários. Então, os negócios vão fluir mais, então haverá mais negócio, mais consumo, né, com essa diminuição da guerra fiscal e do custo burocrático e da inadimplência, porque está tudo dentro dos preços, né? Esse é o grande inimigo que foi vencido, mas não conseguimos vencer ainda o outro grande inimigo, que é maior do que as renúncias fiscais e a inadimplência, que são os juros mais escorchantes e injustos do mundo. Então, nós terminando agora essa parte tributária, vamos avançar para cima das taxas de juros. Então, o consumidor, ele é que paga o imposto. Hoje, quem paga o imposto é o consumidor, não é a empresa. Sempre tem um grande equívoco, que eu paguei tanto. Tem até um vídeo aí, olha, a empresa pagou tanto de imposto. Ela não paga nada. Até o imposto de renda que a empresa paga, é o consumidor que paga no preço do produto. Então,
Temos que deixar bem claro essa questão. Então, o consumidor vai ganhar muito, vai ter mais empregos, vai melhorar o desempenho das empresas, vai melhorar o resultado, né, das empresas, vai melhorar o salário. Isso vai ser uma, que eu chamo da grande reforma liberal do capitalismo brasileiro, que é o mais arcaico e injusto, né, que tem no mundo. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo e vai ter um dos melhores sistemas para ajudar exatamente essa relação de empresa com empresa, da empresa, né, com o resto do mundo e com o consumidor. É ele quem compra, é ele que, né, coloca os seus familiares dentro da empresa para trabalhar ou são donos das empresas, né? Então, esse é um ajuste, ele é ao mesmo tempo um pacto social e um pacto federativo que foi construído dentro do Congresso, 100% dentro do Congresso Nacional. Deputado Luiz Carlos Sauli, Cristiano Vilela, mais uma pergunta. Deputado, nós temos ali, de acordo com o texto da reforma tributária, uma mudança muito significativa no papel, na forma como os impostos dos estados e da União Federal, ISS, ICMS e outros vão ser recolhidos e vão ser tratados. Na sua avaliação, esse formato novo, com o comitê gestor estabelecendo critérios, ele poderá representar uma perda de poder, uma perda de importância dos estados e municípios frente à União? Ou existe uma tendência do comitê gestor acabar, inclusive, fortalecendo esses entes à medida que façam um diálogo mais de igual para igual com a União, no sentido de estabelecer critérios e estabelecer mecanismos que possam atender mais os interesses dos municípios? A nossa preocupação no Congresso, desde que eu fiz a primeira PEC de reforma de criação do IVA, da reforma tributária, em 1991, é a questão federativa, a União, Estados e Municípios, né? A União arrecada 65% da arrecadação hoje, os estados 27% e os municípios 7%. Mas a Constituição brasileira determina que a partilha de uma parte do imposto federal vá para o município, né, e uma parte do imposto estadual vá para o município. Então, a arrecadação é 65, 27 e 7. Mas após aplicar a distribuição, a partilha, a União cai de 65% para 55% da arrecadação dos 33% do PIB. Os estados caem de 27 para 25 e os municípios sobem de 7 para 20. Então, é aí que está a autonomia deles. Hoje, o município, a arrecadação própria é 7% da arrecadação nacional, vai para 20%, né? Então, quando ele entrar num sistema único de arrecadação, o ISS dele, que é muito ruim, muito, né, mal cobrado, porque são 5.570 municípios, 5.570 leis, vai ter uma só lei de cobrança. Então, o ISS, sendo fundido com o ICMS, quer dizer, para você ter uma ideia, o ISS é 1% do PIB, o ICMS é 7,2% do PIB. Então, ele vai formar uma arrecadação de 8,2% do PIB. E a arrecadação do PIS/COFINS é em torno de 5% do PIB. Então, esse imposto vai fortalecer os estados e municípios, porque ele tem o comitê gestor, que nós trabalhamos, vai manter a partilha dos estados e municípios por 20 anos intacta, e a transição, havendo alguma perda do 21º ano até os 40 anos, né, para fazer esse ajuste. E nesse período, nos meus estudos e de muitos estudos que já foram feitos, né, eu e minha equipe toda, né, do Destrava Brasil, Miguel Abuab, meu filho Luiz Renato Rauli, Dr. Victor Rocha, é de que haverá um crescimento já a partir de 27 de 6, 7% ao ano, né, do crescimento do PIB, só em função da mudança da criação do IVA federal. E quando entrar o IVA estadual, que é o IBS, então vai haver um grande volume. Então, os estados e municípios terão autonomia lá na frente, não agora, se quiserem fazer um pequeno ajuste na sua arrecadação, também poderá fazer. Então, eles têm muito mais a ganhar hoje, né, muito mais, do que manter esse sistema de iniquidade. Para você ter uma ideia, Vilela, as ações, o contencioso tributário desses impostos no Brasil chega a 75% do PIB, o contencioso administrativo e judicial.
É o maior do mundo. O Brasil tem 90% do contencioso tributário do mundo. A inadimplência anual é de 3% do PIB, 2% só desses 5 impostos. E o custo burocrático total é 2% do PIB, só desses impostos dá mais de 1% do PIB. Então, ele vai ser um ganho extraordinário para as máquinas arrecadadoras da União, Estados e Municípios, vão trabalhar em conjunto, né? O governador e o prefeito vão ter tempo para governar em cima de uma arrecadação já estabelecida, não mais ficar correndo atrás aí de sonegação, porque o sistema não haverá necessidade de você correr atrás da mercadoria, como diz o Miguel Aboab sempre, vai correr atrás do dinheiro, o fluxo do dinheiro, e o Brasil vai se tornar um país sério do ponto de vista tributário, que hoje ele é um país que é muito criticado internacional, muitas grandes empresas, as melhores do mundo, deixam de vir para o Brasil porque abominam o sistema tributário brasileiro, que é o 174 pior do mundo, e derruba o ambiente de negócio do Brasil, que é o 125 ambiente de negócio do mundo, em 190 países. É uma vergonha um país tão grande, né, com a 10ª economia do mundo, ter um sistema tão iníquo e tão injusto e que penaliza o consumidor, penaliza as empresas e derruba a economia brasileira. Então, na essência, essa reforma que é suprapartidária, ela pertence, né, à União, aos estados e municípios, às empresas, aos trabalhadores e ao Congresso Nacional, que patrocinou essa reforma, porque os projetos foram todos dentro da Câmara e do Senado. Deputado Luiz Carlos Sauli, do Podemos do Paraná, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan nessa noite aqui tão especial. Um bom Natal para o senhor, para a sua família, e voltaremos a nos falar certamente nos próximos dias, semanas e no ano que vem, 2026, acompanhando essa transição da reforma tributária. Grande abraço, deputado. Abraço, que o menino Jesus, que estamos comemorando o aniversário hoje, esteja no coração de cada um desse país, né? Cada família, de cada pessoa, pacificação para o nosso país, para que a gente possa viver em paz e crescer e prosperar como as nações do primeiro mundo fizeram. Deus abençoe a vocês da Jovem Pan. Aí, um grande abraço fraterno, amigo. Muito obrigado.